jovem, quando ele sai do segundo grau, ele sai sem saber direito que profissão, né, escolher, aquela pressão toda do vestibular. Que dicas que você daria para o jovem escolher a profissão certa? Informação. Acho que em uma palavra posso resumir que deve ser informação. Ele deve procurar todas as informações possíveis, estudando, conversando com algumas pessoas e tendo acesso a profissionais que ele tenha alguma confiança. Então, ele obtendo o máximo de informações possíveis, ele pode então ter um pouco mais de probabilidade de acertar a sua profissão. Esses profissionais seriam os próprios professores do segundo grau. Um dos profissionais interessantes para ele conversar são os professores do segundo grau, sim, porque eles já são adultos, já têm uma certa experiência e já sabem um pouco mais de quais são as possibilidades profissionais. Mas o que faz um bancário? Hoje o bancário ele faz a intermediação entre a instituição e o mercado, com o objetivo de identificar as reais necessidades dos nossos clientes e buscando oportunidades para eles, sempre de uma forma transparente, ética e dentro das normas corporativas da empresa. Resumindo tudo isso, a gente tenta identificar a real necessidade financeira do nosso cliente, entender um pouquinho do que ele precisa, do crédito melhor, do melhor cartão, melhor produto. Bom, eu sou professor da universidade, eu estou no departamento de matemática aplicada, a minha formação é física, então eu faço pesquisas e ensino matemática aplicada a alguns fenômenos. No meu caso, é fenômenos de relatividade geral e gravitação. A minha vida profissional é na universidade, a gente tem até um regime de trabalho que envolve dedicação exclusiva. E então todas as nossas atividades envolvem, além de pesquisa, extensão e ensino, a gente também tem algumas posições administrativas. E Samuel, e a matemática, né? Falam que a matemática está em tudo, em todas as profissões, em todos os lugares. Como? De que forma? Bom, a matemática é uma linguagem que mostrou ser muito eficiente em explicar algumas coisas. Então, um matemático elabora um conceito bastante abstrato, mas que tem, muito frequentemente, aplicações no nosso dia a dia. Ou, às vezes, a gente precisa de alguma ferramenta muito objetiva para atingir alguns objetivos. Por exemplo, o engenheiro precisa, então, fazer um projeto e ali ele usa todas as ferramentas da geometria básica. Então, muitas vezes, nós usamos as ferramentas da matemática para construir algumas das nossas coisas que nós fazemos hoje no nosso mundo moderno, né, na nossa civilização. O seu dia a dia você faz o que aqui no banco? Primeira coisa, a gente faz o atendimento para o cliente. E quando o cliente nos procura, a gente vai entender um pouquinho o que ele precisa. A gente vai conversar, entender qual que é o momento que ele está vivendo, se ele precisa de um crédito, se ele precisa, na verdade, é só de um aumento de limites de conta corrente. A gente vai identificar a necessidade do nosso cliente. O bancário, então, ele administra o dinheiro das pessoas. Além de administrar o dinheiro dos nossos clientes, a gente tem que identificar oportunidades de melhor ganho para ele. E não só do ganho. Ofertar um outro produto para um outro cliente que não um investidor, um cliente tomador de crédito, um melhor empréstimo, uma melhor taxa. Tem uma questão filosófica interessante. Por que essa linguagem é tão bem sucedida para tantas coisas? Então, a matemática pode estar em todos os lugares e ela mostrou ser muito útil para isso. Além do que, a matemática tem a sua vida própria também. Ela tem algumas características que o matemático percebe e ele estuda de maneira abstrata. Mas o que é interessante é que você vê, às vezes, uma função que pode ser aplicada para explicar o crescimento de bactérias numa cultura, ou a mesma função pode também explicar o crescimento da sua
do seu investimento numa bolsa de valores, por exemplo. Então, existe essa coisa interessante, muito bonita da matemática, que ela é maleável para qualquer aplicação que a gente pode pensar. A matemática, então, na vida de um bancário é importantíssima. Importantíssima. É um dos requisitos básicos para você poder estar enfrentando os problemas financeiros do seu cliente. De que forma que vocês usam a matemática? A gente usa na cotação de alguns empréstimos, a gente usa na questão de cálculos de juros de IOF, de cartões de crédito, de todo e qualquer tipo de cálculo dentro da instituição. E que formação que eu tenho que ter para ser um bancário? O curso que você hoje pode fazer para ser bancário é administração de empresas com ênfase em comércio exterior também, e a própria economia também são cursos que te dão aptidão para poder ser bancário. E aí, para eu arrumar um emprego, por exemplo, que nem aqui no banco? Eu entrei no banco para ser estagiária e hoje eu assumo o cargo de gerência dentro da instituição. Existe uma outra forma? Sim, da forma da pessoa vir procurar a instituição e trazer um currículo na parte do RH. Com esse mundo digital, com a internet, estão surgindo novas profissões, novas oportunidades. É em todas as profissões que estão surgindo novas áreas ou são em algumas? Como que é? Em todas as profissões, algumas oportunidades estão aparecendo e isso tende a ser cada vez mais rápido porque a quantidade de informação tende a crescer de maneira exponencial e então para aproveitar isso, novas tecnologias têm que ser inventadas e novas oportunidades vão surgir. Essas oportunidades, então, abrem novos campos de trabalho, às vezes em detrimento de algumas outras áreas de atividade também. E essas novas oportunidades vão exigir profissionais cada vez mais qualificados. E aí, novamente, a qualificação fundamental, genérica e básica é uma matemática básica, de alguma forma. Thaís, como que é o seu dia a dia aqui no banco? O que você faz? Hoje o dia a dia do bancário é extremamente corrido. A gente tem visitas externas aos nossos clientes e até mesmo os plantões internos, onde o cliente nos procura para que a gente possa dar o devido atendimento. Fora a correria, telefone o dia inteiro, é extremamente corrido, mas é muito gostoso ser bancário. Eu adoro. Qual que é a melhor coisa em ser bancário? Quando você ajuda um cliente vem te agradecer, eu acho que isso não tem preço. Ele te identificar como um bom profissional, isso não tem preço. E a pior? Pior quando você não consegue dar o devido atendimento. Está fora das suas possibilidades. Isso é muito ruim. O mercado de trabalho para o bancário é bom ou é ruim? Na verdade, hoje o mercado financeiro ele é bem competitivo. Nós já temos poucos bancos no mercado, porque a gente teve algumas fusões, mas hoje é um mercado bem competitivo. Mas se você tiver vontade de crescer dentro do mercado, você tem capacidade. Chega a estar saturado? Ainda não. Tem muito para trabalhar ainda. Lidar com o dinheiro dos outros deve ser algo muito estressante, né? Que características são importantes para ser um bom bancário? Ter responsabilidade, ser comunicativo e, acima de tudo, ter transparência para poder falar com o seu cliente da forma mais clara possível. O jovem, por exemplo, que começou um curso superior, aí daqui 1 ano, 2 anos, ele fala, não era isso que eu queria. O que ele pode fazer? Para escolher uma profissão, você tem ao seu redor muitas variáveis. E a sua certeza, a sua confiança é apenas uma das componentes dessa escolha. Então pode acontecer que depois de um certo tempo você perceba que por conta das outras circunstâncias, aquela escolha não foi a melhor. Então não tem problema, começa de novo. Mais informações, agora você já vai estar um pouco mais maduro ou madura e aí você pode tomar outra decisão de qual a profissão tomar.